Olá, alunos! Vamos para a nossa aula de número 81, né? Nossa 81ª aula. Então, quero já parabenizá-los por estarem aí mais uma vez preocupados, né, em adquirir novos conhecimentos. Avisar os alunos que têm acesso ao aplicativo do Google Classroom para não esquecer de, ao responder o formulário de questões, clicar lá para validar a presença de vocês, né, no link de presença. Né? Ressaltar a importância de vocês assistirem as videoaulas, fazerem os exercícios, relerem os slides, né? Cada aula é elaborada assim com bastante trabalho, né? E com bastante carinho também pelos professores e por toda uma equipe de técnicos que fica aqui nos auxiliando, né? Para que essa videoaula chegue à casa de vocês e vocês possam, né, estar aí buscando aprender, né, nesse momento tão delicado, histórico, né, de pandemia pelo qual todos nós estamos passando. Certo? Vamos começar então. Para a nossa aula de hoje tem um conteúdo que vocês sempre gostam muito, né? Que são as tirinhas, né? São as nossas histórias em quadrinhos. Então o objetivo dessa aula é fazer a leitura desse texto, né, do gênero discursivo intitulado de tirinha, identificar os efeitos de sentido promovidos pelo uso dos advérbios e os efeitos de ironia ou humor em textos diversificados. Também nós vamos identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Né? Nesse caso, um texto constituído por linguagem verbal, que são as palavras que constituem as tirinhas, e linguagem não verbal, que são as imagens, as ilustrações, os desenhos presentes ali, né? E que fazem parte de todo o contexto da enunciação e que, portanto, também servem para que os leitores consigam ler, interpretar as expressões faciais, né, todos os acontecimentos ali que aparecem para o leitor decifrar, seja por meio de escrita, de palavras, ou seja por meio de desenhos, né, de imagens, ok? Então, a gente vai fazer aqui uma breve retomada do que são os advérbios, né? Por mais que pareça cansativo, é sempre importante a gente revisar para que vocês de fato aprendam. Né? Então nós temos ali os advérbios de lugar, né? Aí, aqui, acolá, lá, além, atrás, detrás, através e por aí vai. Em todas as palavras que remetem à possibilidade de lugar, né? De que algo está em determinado lugar, são advérbios de lugar. Né? Temos os advérbios de tempo, também como as próprias palavras já indicam, né? Fazem ali a referência ao tempo. Quais são as palavras? Hoje, ontem, anteontem, amanhã, sempre, nunca, jamais e por aí vai. Né? Então, sempre que uma palavra se referir ao tempo, ela pode ser um advérbio de tempo, certo? Temos os advérbios de modo, que indicam o modo como as pessoas se sentem ou o modo como as coisas acontecem. Né? Então, como exemplo, a gente tem bem, mal, assim, depressa, devagar, né? E por aí vai. Temos também de intensidade, que intensifica ou um verbo, ou um adjetivo, um substantivo, ou um próprio advérbio. Né? Então, a gente pode ter como exemplo de palavras que são advérbios de intensidade: muito, pouco, bastante, meio, quase, mais, menos, ainda, bem, mal, apenas, tão, quanto, né? E de dúvida também expressões que indicam dúvida, como talvez, quiçá, caso, porventura, provavelmente. De afirmação, como a própria palavra já indica, né? Afirma alguma coisa, então a gente tem sim, efetivamente, certamente, realmente, né? E de negação, nega algo, né? Não, absolutamente, jamais, né? E por aí vai. Então a gente vai ter palavras que, dependendo do contexto, elas podem adquirir tanto um status de advérbio de negação, né, como pode adquirir um status de advérbio de modo. Vai depender da gente analisar ali em que frase que aparece, né, e qual é o contexto da enunciação em que esse termo, essa expressão aparece, para daí a gente poder identificar que tipo de advérbio que é, certo? Então, nós também temos os grau comparativo, a gente já estudou nas outras aulas, né, essa questão dos comparativos, né, e como que a gente tem esses comparativos transformados em grau. Né? Então, vamos dar uma lida aqui nesse slide para a gente tentar retomar esse conteúdo. Então, no grau comparativo, o advérbio pode caracterizar relações de igualdade, inferioridade ou superioridade. Né? Então, de igualdade, a gente tem que pode ser formado por tão mais advérbio mais quanto. Exemplo: Joaquim é tão baixo quanto o Pedro. Eu tenho aqui uma relação de igualdade entre os dois com relação à altura, né? De inferioridade, eu posso ter aqui um exemplo como assim: Joana é menos alta que Silvia.
né? Foi trazido aqui a palavra menos, porque menos é comum, às vezes, as pessoas utilizarem essa palavra flexionada no feminino, né? Então as pessoas podem pensar, a Joana é uma mulher, logo eu vou dizer Joana é menos alta que Silvia. E aí é um grande erro que a gente comete, por quê? Porque menos é um advérbio invariável, não varia com relação ao gênero, né? Então não vai para o feminino, porque menos só existe no masculino. E também não tem meno ou menos, né? Não existe variação de número, singular e plural. Ela sempre é uma palavra que existe no plural. Então só existe a palavra menos, certo? Por ser um advérbio de intensidade, né? Nesse caso, eu estou fazendo aqui uma frase em que a palavra menos aparece caracterizando, né, um adjetivo de inferioridade. Então, eu digo, Joana é menos alta que Silvia, certo? E nós temos também o grau comparativo de superioridade. E aí nós temos duas modalidades, duas classificações, né, para o grau comparativo de superioridade. Tanto pode ser analítico, né? Então, no analítico, ele é formado por mais advérbio, mais a palavra que, ou do que. Então, por exemplo, a gente tem Ana é mais alta que Carolina, ou Ana é mais alta do que Carolina. Então, quando eu tenho mais do que ou mais que, a gente tem um analítico, né? Observe que é formado por uma composição de mais de uma palavra, né? E no sintético, né, no grau comparativo de superioridade que a gente considera sintético, veja que a palavra sintético ela sintetiza uma situação, ela traz meio que resumido, né, uma determinada situação. Então veja que daí nesse caso é formado por melhor ou pior que ou do que. Então eu posso ter no exemplo ali, ó, Paula tirou nota melhor que Júlia na prova. Né? Então a gente tem que quando tem as expressões melhor do que ou melhor que e pior que é um grau comparativo de superioridade sintético, ok? Então vamos agora analisar como que isso aparece nas tirinhas, né? Que aí a aula fica mais atrativa. Então, o que é formato e características, né? Eu trouxe aqui só para a gente retomar um pouquinho os elementos composicionais das tirinhas. Então vejam, as tirinhas geralmente envolvem uma personagem principal em torno da qual giram outras personagens. Então sempre vai ter uma que é a protagonista, né, de todo o enredo, de toda a ação que vai acontecer naqueles quadrinhos que vão compor a tirinha. Né? As personagens são fixas ou não, né? Às vezes oscilam. No geral, são periodicamente publicadas em jornais, revistas e sites. Né, as tirinhas. Então, geralmente, quem tem acesso aí às revistas, né, ou que tem acesso à internet e sempre pesquisa, né, esse tipo de texto discursivo, que gosta de fazer as leituras, vai sempre encontrar, né, nos jornais eletrônicos, nas revistas eletrônicas e nos sites, certo? Vamos ler aqui, pessoal, comigo, uma tirinha que foi trazida para essa aula. Então, aqui no primeiro quadrinho, a gente tem ali, né, observem bem a imagem, que a imagem a gente também tem que fazer uma leitura para compreender, né? E ali a gente tem dentro do balão de discurso, o personagem diz assim, tem um cachorro aqui querendo entrar. Né? Esse personagem, né, aparece ali um balão que indica provavelmente alguém que está lá dentro, né? Ou pode ser que seja o personagem que está para o lado de fora. Em princípio parece que dá uma situação ambígua para o leitor interpretar, né? E aí na sequência a gente tem assim, um cachorro? Não, o cachorro. E agora, que diferença será que teria entre um cachorro ou o cachorro? Vamos aquecer respondendo a essas questões que vêm pela frente. Atividade 1. Vamos ler aqui mais tirinhas. Então, no primeiro quadrinho a gente tem, às vezes eu penso em ajudar, mas fico dividido. Segundo quadrinho, no tráfego aéreo eu poderia dar uma mãozinha. Né? Observem ali que tem a imagem de um anjinho conversando com Cebolinha, né? E no último quadrinho, mas o que os passageiros vão pensar vendo um anjo ao lado dos aviões? E agora, pessoal, a letra A solicita o quê? Qual é a expressão do Cebolinha diante da fala do anjo? Né? Como que ele demonstra o que ele está sentindo diante da fala do anjo? E na letra B, o que os passageiros pensariam se vissem um anjo ao lado dos aviões? Um tempo para vocês pensarem, eu vou deixar o slide ali contendo as imagens para vocês fazerem a leitura das expressões faciais dos personagens e a gente volta na sequência.
Retornando então, pessoal, olha lá, acertou quem colocou na resposta da letra A, né, qual a expressão do Cebolinha diante da fala do anjo. Ele fica incrédulo, né, ele não acredita. Ele tem uma expressão assim de quem fica sem fala, em silêncio diante da situação, né? E na letra B, os passageiros poderiam pensar que morreram e estão rodeados de anjos no céu. Essa poderia ser uma das possibilidades de resposta correta, certo? Exercício 2 agora. Vejam lá a expressão às vezes. É uma expressão adverbial que apresenta a mesma dimensão que as demais expressões constantes no quadro abaixo. Então vejam que às vezes tem ali uma conotação similar às expressões adverbiais depois de amanhã, em breve, à tarde, à noite, de manhã, de repente, de vez em quando, hoje em dia e de madrugada. Desse modo, podemos afirmar que às vezes é uma expressão adverbial de modo ou uma expressão adverbial de tempo. Façam esse segundo exercício para a gente ver se vocês estão entendendo. Então acertou quem marcou a segunda alternativa, né? É uma expressão adverbial de tempo, né? Notadamente, deu para perceber isso nas palavras que estavam ali dentro do quadro. Muito bem, vamos para o exercício 3 agora, galera. Olha lá, identifique os advérbios presentes nessa tirinha. O dia está melhorando. Olha o ânimo deles. Olha o ânimo no segundo quadrinho. Já que hoje foi a pior manhã da minha vida. Pois é, geralmente eu não acordo tão cedo, diz o Garfield, né? Ou pensa, na verdade o Garfield pensa, né, que o balão é de pensamento. E agora, diante disso, nós temos as alternativas. Letra A, não é advérbio de negação, tão e pior de intensidade? B, dia, manhã e hoje são advérbios de tempo? C, já e cedo são advérbios de tempo? Ou D, todas as alternativas acima estão corretas? Mais esse exercício para a gente ver se vocês estão conseguindo fazer as relações conceituais aí.
E aí, pessoal, acertou quem considerou a alternativa da letra D como correta, porque todas as outras também estão corretas, né? Então, a gente tem ali que não é advérbio de negação, tão e pior é advérbio de intensidade, dia, amanhã e hoje se referem ao tempo, né? Já e cedo também, né? Então, parabéns para quem conseguiu captar essa dimensão dos advérbios. Vamos para mais um exercício, agora o exercício 4. As palavras abaixo são consideradas advérbios de alternativa A, lugar, B, modo, C, tempo e D, intensidade. Um tempo para acertar a questão 4. E aí, pessoal, estava fácil, acertou quem marcou a alternativa da letra C, né? Todas se referem ao tempo, não estava difícil, né? Vamos ler aqui mais uma tirinha? Observem lá. Você fez o que eu pedi para você fazer? 0. Profundamente, completamente e rapidamente, com gosto e vontade, sem demora, com determinação. E você se lembrou de trazer meu café? Volto já. Questão 5. Identifique os seguintes advérbios dessa tirinha. Alternativa A, advérbios de modo. Né? Então, vocês vão pesquisar aqui nessa tirinha, dentro do discurso verbal, e localizar quais palavras a gente pode considerar que são advérbios de modo. Né? A seguinte, advérbio de tempo. Será que existem advérbios de tempo? Deem uma pesquisada aí, localizem e escrevam aí quais seriam as palavras que indicam advérbios de tempo. Na sequência, expressão adverbial de tempo. Lembrem que expressão adverbial são mais de uma palavra, né? Por isso que a gente chama de expressão. E, por último, expressão adverbial de modo, ok? Então, mais um tempo para esse exercício.
Então, pessoal, verificando, olha lá, acertou então quem considerou como advérbios de modo as palavras completamente, profundamente e rapidamente. Né? Então, lembrem-se que de completo fez-se uma derivação sufixal e a gente tem a constituição de um advérbio de modo, completamente. Né? O mesmo vale para profundamente, que veio da palavra profundo, né? E de rápido a gente formou rapidamente. Temos o advérbio de tempo, a palavra já, né? Já vou buscar o seu café, bem nesse momento, bem nesse horário, bem agora, né? Então é uma expressão que indica sim tempo, né? De tempo também a gente tem sem demora. Opa, sem demora agora, que é a locução adverbial, né? Porque é constituída de duas palavras, né? E expressão adverbial de modo também com determinação, com gosto e com vontade. Vejam que são locuções adverbiais de modo porque constituídas por uma preposição e mais, né, uma outra palavra ali, ok? Então, parabéns para quem conseguiu aí estar captando essa questão dos advérbios, certo? Para mais exercícios agora, vamos lá. 6. Explique a ironia e o humor presentes nesta tirinha, que a gente acabou, inclusive, de ler e analisar os advérbios. Então, repetindo aqui o que consta nos balões. Você fez o que eu pedi para você fazer? 0. Profundamente, completamente, rapidamente, com gosto e vontade, sem demora, com determinação. E você se lembrou de trazer meu café? Volto já. Um tempo para vocês localizarem aí os efeitos de ironia e de humor presentes nessa tirinha.
Então, galera, olha lá. Então, a gente pode dizer que a ironia se dá pelo nome do oficial que auxilia o possível delegado, né? Então, ele o chama de zero, que sugere que ele é um zero à esquerda. Há um exagero na quantidade de advérbios e expressões adverbiais para responder positivamente e o esquecimento de trazer o café que provocam o humor. Né? Se vocês responderam algo parecido aí, né, com essa proposta, essa sugestão de resposta, parabéns, vocês acertaram, estão aí trilhando no caminho certo para identificar os efeitos de ironia e humor presentes nas tirinhas. Né? É uma das características das tirinhas ter esse efeito de humor, né, fazer, provocar o riso no leitor, né, e de ironia. Né? Esse é um dos elementos composicionais que compõem esse gênero textual que a gente intitula de tirinha, né, que são as histórias em quadrinhos. Certo? Vamos para mais um exercício? Observem esse quadrinho aqui agora. É muita areia para o meu caminhão. Com certeza. Humildade não funciona. Aí o Garfield pensa, com certeza. Identifique na tirinha os advérbios abaixo classificados. Então, vocês vão identificar um advérbio de intensidade, um de negação e uma expressão adverbial de afirmação. Então, agora, pessoal, olha lá, quem conseguiu localizar como advérbio de intensidade a palavra muita, né? Advérbio de negação, não. E a expressão adverbial de afirmação, com certeza. Né? Então, a gente tem duas palavras ali compondo essa locução adverbial, certo? Muito bem, parabéns para quem conseguiu, não estava difícil, né? Vamos para o exercício 8? Bora lá, olha lá. Produza um texto explicitando para o leitor a linguagem não verbal e a linguagem verbal presentes nessa tirinha. Cadê minha jaqueta? Eu já olhei em todo canto, debaixo da cama, em cima da cadeira, na escada, na sala, na cozinha, não está em lugar nenhum. Ó, aqui está. Quem foi que colocou nesse armário estúpido? Observe no último quadrinho onde ele localizou a jaqueta dele, tá? Então, vocês vão fazer um texto aí explicitando, né, uma produção de texto discursivo, vão treinar um pouco a escrita, explicitando para o leitor aí os elementos que compõem a linguagem verbal e não verbal nessa tirinha, tá? Um textinho curto, pessoal, 5 a 8 linhas, e a gente retorna na sequência para ver como ficou.
Então, vamos retornar agora, pessoal, para ver uma sugestão, né, de uma possibilidade de resposta. Não quer dizer que vocês não acertaram, tá? Vale a resposta de vocês também. Então, uma explicação para a gente fazer uma análise do discurso verbal e não verbal presente nessa tirinha, né, poderia ser assim, olha, no primeiro quadrinho, o garoto está muito irritado porque ele perdeu a jaqueta, né, por ter perdido a jaqueta. No segundo, aparece ele procurando embaixo da cama e dizendo que também já procurou em cima da cadeira. No terceiro, ele continua indicando lugares, né? Então, ele diz lá no terceiro quadrinho, na escada, na sala, na cozinha, não está em lugar nenhum. Né? Observem que a fala não está em lugar nenhum indica uma variante da língua portuguesa que a gente chama de informal, né? É uma linguagem ali coloquial, utilizada no dia a dia de forma espontânea, né? Não há aquela preocupação em trazer aqui o português escrito dentro da norma culta, né? Senão ele escreveria não está em lugar algum ao invés de não tá. Né? Tá é uma abreviação de está se referindo ao verbo estar. Então, nesse caso, como é uma linguagem informal utilizada aqui na tirinha, né, é uma das características das tirinhas utilizar, né, um discurso mais informal, mais espontâneo, então a gente tem ali essa expressão informal. Né? E no terceiro quadrinho ele continua então indicando os lugares, como a gente acabou de ver, e por fim acaba encontrando a jaqueta dentro do guarda-roupa, onde ele ainda não havia procurado, né, o que seria meio óbvio, né, de primeiro procurar a jaqueta dentro do guarda-roupa, certo? Então, quem fez uma resposta mais ou menos semelhante a essa está no caminho certo, né? Conseguiu entender o que é uma linguagem verbal, o que é uma linguagem não verbal, característica aí das tirinhas, certo? Vamos para o exercício 9 agora, pessoal. Então, no exercício 9, eu vou pedir para você explicar o humor desta tirinha. Né? É um exercício bem fácil, né? Então, desde o início do primeiro quadrinho até o último, vocês vão analisar os elementos que constituem ali e provocam o humor, né, dentro desse contexto ali de história em quadrinhos.
Voltando então, pessoal, olha lá, então, como que vocês poderiam ter explicado a questão do humor presente na tirinha? Né? Uma sugestão de resposta seria vocês dizerem que o humor ocorre devido ao fato do garoto ter procurado sua jaqueta em todos os lugares, menos no local mais óbvio onde ela poderia estar, no guarda-roupas, né? E por fim, ainda questionar quem a teria colocado naquele lugar estúpido, né? Então são essas as estratégias que o autor dessa tirinha utiliza para provocar o riso, o efeito de humor, ok? Vamos para mais um exercício agora? Então, nosso último exercício dessa aula, a gente vai analisar os significados da expressão de novo, certo? Então, vamos ler aqui. Vou convidar vocês para ler o primeiro quadrinho. Aparece aqui um balão de pensamento, né? O Garfield pensando, nunca há nada de novo por aqui. No segundo quadrinho, fuja, Garfield. O cano estourou e milhares de piranhas estão vindo junto com a água. E no terceiro quadrinho, por fim, aparece o Garfield pensando de novo, né? De novo. Então, nessa tirinha, os significados da expressão de novo são: primeira possibilidade, de novo, no primeiro quadrinho significa novamente, já no último significa novidade, ou segunda alternativa, de novo, no primeiro quadrinho significa novidade, já no último, novamente. Marquem aí um X em uma das alternativas. Então, acertou quem marcou ali na primeira alternativa a resposta correta, né, pessoal? Então, de novo, no primeiro quadrinho, significa novamente, né? Então, ele diz assim, já no último quadrinho, significa novidade, né? Então, a gente tem ali, analisando o discurso, que a palavra adquire uma duplicidade de sentidos, certo? No primeiro e no último, acaba significando coisas diferentes. Muito bem. O resumo dessa aula, então, a gente viu as características do gênero tirinha, a gente já havia estudado, né, bastante esse gênero discursivo, né, os alunos geralmente gostam muito de estudar as histórias em quadrinhos. Os efeitos de sentido promovidos pelos usos dos advérbios, né, então a gente selecionou para vocês hoje as tirinhas que tinham essa possibilidade de a gente aprofundar os nossos conhecimentos com relação aos advérbios da nossa língua portuguesa. Os efeitos de ironia, né, de humor utilizados nas tirinhas e as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto, certo? Então, agradeço imensamente a participação de todos vocês, estão aqui as referências, né? Se vocês tiverem interesse em pesquisar mais histórias em quadrinhos, estudar mais, né? Existem histórias em quadrinhos disponíveis aí para download na internet que não somente
trazem essa possibilidade da gente aprender sobre advérbios, mas também sobre substantivos, sobre adjetivos, sobre outras classes gramaticais, né, outras situações aí que aprimoram o nosso conhecimento sobre a norma culta da nossa língua portuguesa, ok? Agradeço imensamente a participação de todos vocês, né, e continuem em casa.